Então, boa noite, boa tarde a todas as pessoas presentes. É com alegria que nós iniciamos mais uma conferência GEICS, e hoje trazendo para debate a temática espiritualidade, formação humana e gênero. E para estar conosco no debate, nós convidamos a professora Teresa Toldi e o professor Alexandre Simão de Freitas. É uma alegria imensa tê-los conosco. Já de início, nós gostamos de destacar. Nós fizemos um resumo dos currículos enormes de vocês. Se eu cometer alguma falha, por favor, podem me corrigir. Então, a professora Teresa Toldi é professora catedrática na Universidade Fernando Pessoa, é licenciada e mestre em Teologia pela Universidade Católica de Lisboa, é doutorada em Teologia Feminista pela Philosophy Theologisch. Bom, enfim, St. Jorgen. Desculpem, meu alemão está muito enferrujado. Está. E é pós-doutorada pelo Centro de Estudos Sociais, a unidade ID, na qual é investigadora ainda hoje. Foi presidente da Associação Portuguesa de Estudos sobre as Mulheres, do período de 2009 a 2014, e é integrante da European Society of Women in Theological Research. O professor Alexandre Simão de Freitas é professor adjunto do Departamento de Administração e Planejamento Educacional do Centro de Educação e é professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Educação na linha de pesquisa em Educação e Espiritualidade. É graduado em Pedagogia, é mestre em Educação e doutorado em Sociologia pela Universidade Federal de Pernambuco. E coordenou entre os anos de 2013 e 2017, o grupo de trabalho Filosofia da Educação da AMPED. Sejam bem-vindos, agradecemos. E como disclaimer, nós, enquanto grupo, nós gostávamos de destacar que todos concordaram na participação desse evento de forma espontânea, autorizando o direito de imagem, a transmissão e retransmissão dessa conferência através das redes sociais. Nós faremos da seguinte forma: normalmente nós organizamos um período de falas iniciais, entre 20 e 25 minutos para cada um dos convidados, uma exposição inicial, uma introdução ao tema, e ao longo dessa exposição, quem já se sentir com dúvidas ou com vontade de interagir, já pode colocar no nosso chat essas interações para que nós possamos facilitar o debate posterior. E, na sequência, normalmente nós abrimos para debates, fazendo a leitura dessas perguntas ou disponibilizando a fala através do microfone de cada um. Estejam à vontade, por favor. Esse é o momento realmente que nós interagimos e que nós trazemos riqueza para esses momentos de conferência. Então, já agora eu gostava de convidar a professora Teresa, por favor, esteja à vontade. Muito obrigada. Antes de mais, muito obrigada pelo convite. Fiquei muito contente, e depois fiquei muito aflita ali quando o Sérgio falou da professora Ivone e eu pensei o que é que eu venho aqui dizer que já não, agora é irrelevante, porque é uma pessoa de facto extraordinária. Mas o tema é muito interessante. Eu não tenho um PowerPoint, nem tenho um discurso muito organizado, porque me interessava, sobretudo, bastante também saber dos vossos interesses e de porque é que escolheram este tema, mas isso vou fazer uma introduçãozinha, se quiserem, e depois não sei não sei se são as duas intervenções e depois é que é o debate, ou como é que Sim, se costuma organizar? É? são as duas Ok, intervenções e depois o debate. sim. Ok. Pronto, então, como isto o que eu vou fazer aqui é uma espécie de uma reflexão. Nós costumamos dizer em Portugal que é conversar com os meus botões, quer dizer, que é quando a pessoa pensa, quer dizer, pensa em voz alta, também costumamos dizer, não é? Hum, esta questão, tanto da espiritualidade como do género, é uma questão polissémica, como vocês sabem. Cada um dos conceitos é muito polissémico. Essa polissemia tem um lado que é muito positivo, também tem aspectos que são não a polissemia em si, mas a maneira como as pessoas abordam as questões, por vezes
quer dizer, podem constituir uma abordagem que não vai no sentido do pluralismo, mas que vai no sentido da intolerância e do pensamento único. Tanto no que diz respeito a questões de espiritualidade, sobretudo quando se associa a espiritualidade a instituições religiosas, não é a mesma coisa. Uma coisa é a espiritualidade, outra coisa é instituições religiosas. E quando se fala das questões de género e das questões do feminino, do feminismo, como sabem, são questões, e não só, não é? As questões LGBT, e são questões que estão muito na ordem do dia e que são muito nevrálgicas, podendo parecer que não, mas são muito, muito nevrálgicas, porque é como se fossem assim uma espécie, tanto uma como outra, em ligação uma com a outra e às vezes sem ligação uma com a outra. Mas é uma espécie, é como se fosse uma espécie de um kit que pode ser utilizado em situações diferentes e manipulado conforme assim é do interesse de quem emite o discurso. No que diz respeito e aqui eu gostava de falar de cada um deles primeiro separadamente e depois fazer uma ligação na sequência disto que eu estou a dizer. Quando se fala desta questão da espiritualidade, o pensamento único pode ser este, pode ser a restrição, a configuração da espiritualidade única e exclusivamente associada a uma instituição ou a instituições. O que leva, muito frequentemente, à desvalorização de formas de relação com o transcendente que não sejam ditas canónicas ou ortodoxas. Isto é, tudo aquilo que sai do que é a instituição religiosa. E aqui estou a pensar mais mesmo em igrejas, okay? Mais concretamente ainda. O que muitas vezes leva a esta ideia, quem pensa fora dessa ortodoxia, o seu pensamento não conta, não vale, verdadeiramente não é um pensamento acerca da espiritualidade. Essas formas de ligação ao transcendente podem ser consideradas até formas de alienação em relação à realidade. Por exemplo, ou podem ser consideradas em conflito com instituições religiosas. Por exemplo, uma coisa que eu penso que existe bastante no Brasil, mas cá em Portugal, como há uma comunidade, como sabem, e concretamente eu vivo em Braga, que é a cidade em Portugal onde há mais brasileiros neste momento. É muito interessante ver como começam a aparecer estudos em que se começa a ver formas de expressão do religioso que são formas constituídas como exóticas relativamente àquilo que é a forma religiosa dominante, nomeadamente em Portugal, que é o catolicismo. Okay? E há depois pode haver a tentação de considerar outras formas de espiritualidade, quase estudá-las naquela perspectiva antropológica, racista e eurocêntrica, que é dizer, isto são coisas exóticas, são coisas que entre nós não, quer dizer, nunca terão um efeito de contaminação no sentido positivo do termo, não é? Mas serão sempre coisas estudadas e entendidas de uma maneira exótica. Isso é uma das questões que se coloca. E que pode levar às vezes, não há conflitos, ok? Pelo menos que eu tenha conhecimento deles, não. Mas há pelo menos conflitos de interpretações, isso há, né? Isso há. Depois um outro aspecto ainda relacionado com a espiritualidade e que a mim me parece que é muito importante é o seguinte, é quando se diz as pessoas hoje em dia já não querem saber da religião. Já são todas descrentes, porque se confunde a pertença a uma comunidade religiosa específica com o interesse pelo religioso. E não é a mesma coisa. Ou pode não ser a mesma coisa. Há autores, inclusivamente aqui na Europa, que falam da possibilidade de se pertencer sem se acreditar, e já vos dou um exemplo, de se pertencer a uma entidade religiosa, a uma comunidade religiosa,
sem se acreditar, e outras pessoas que acreditam sem pertencerem. Os primeiros, muitas vezes o que acontece é, verdadeiramente não acreditam. O que lhes interessa é a estrutura ou as estruturas de poder, as estruturas de negociação de poderes que essas instituições ainda têm, e no momento histórico que nós atravessamos agora, a demarcação que isso constitui relativamente a pessoas que são, por exemplo, refugiados ou que são migrantes. Portanto, como que há, sobretudo, a quem vem de uma matriz cultural que é diferente, a ideia, a utilização daquilo que são os conceitos e que é referência ao institucional, para fazer uma dicotomia entre a Europa, que é cristã, assim dita, não é? Quando o cristianismo, por acaso, nasceu lá para os lados das pessoas que hoje são rejeitadas, não é? Cuja entrada é questionada, foi lá que nasceu e as primeiras comunidades são de lá, não é? Mas esta ideia do cristianismo como sendo uma realidade europeia. E isto é uma coisa que se verifica pela Europa toda, de formas mais ou menos graves, associada, sobretudo, a discursos da extrema-direita. Em rede, quer dizer, não são só discursos que são nacionalistas, mas há uma espécie de uma internacional da intolerância, por assim dizer. Okay? Portanto, há marcadamente uma rede, tem que haver, porque o discurso é comum, portanto, não é possível, tem que haver uma articulação. Como essa articulação não pode ser gerida internacionalmente ao nível, quer dizer, apelando ao conceito de nacionalismo, que não faz sentido, apela-se ao conceito da civilização cristã. E, portanto, aparece este conceito da civilização cristã como sendo aquilo que nos constitui como europeus e nos distingue dos outros. Okay? Portanto, eu estou-vos aqui isto é no sentido de vos dizer que o conceito de espiritualidade, ou de espiritualidades, podem ser muito, estou-vos a dar exemplos diferentes daquilo que depois pistas para nós depois podermos discutir. E, portanto, esta questão, e aqui volto a acentuar uma que me parece importante, e que é, se as pessoas, quer dizer, se colocarem na perspectiva de que só se as pessoas pertencerem a determinada instituição religiosa é que verdadeiramente têm convicções religiosas, nós temos uma interpretação falseada da realidade e temos, sobretudo, uma interpretação falseada da realidade no que diz respeito aos jovens. Porque muitos deles não têm pertenças religiosas específicas, mas, por exemplo, eu não sei, no Brasil eu não sei, mas, por exemplo, nos Estados Unidos e mesmo aqui na Europa, mas sobretudo mais nos Estados Unidos, talvez, há inclusivamente livros de filosofia e livros que fazem uma aproximação religiosa, às vezes a bandas musicais que nós dizemos, mas o que é que isto tem a ver? Mas para os jovens tem. Por exemplo, um concerto pode ser uma experiência religiosa muito mais relevante do que, por exemplo, ir a um ritual que já está definido e que muitas vezes, desculpem o termo, mas parece um funeral, não é? Às vezes. E, portanto, pode haver uma experiência do religioso que passa por isto, quer dizer, que passa por um concerto, por exemplo, em que há uma sensação de corpo, em que há em que há um transcendente associado à própria música ou a qualquer outra forma de arte, mas a música tem um papel particularmente importante, parece-me. Penso que um outro aspecto em que nós às vezes não, se calhar estamos um bocado desatentos, ou tendemos a ver pelo lado negativo, eu falo por mim também, que é, não sei se já repararam, mas a maior parte do cinema que os jovens veem hoje, ou das séries, porque às vezes já nem têm paciência para ver um filme porque dura 2 horas, não é? Enquanto que um episódio de uma série dura 45 minutos, mas não sei se já repararam que a tendência hoje em dia é para os jovens verem distopias. Quem é professor, não sei se faz essa experiência, e cá em Portugal já fiz muitas vezes. O que é uma distopia? Eles sabem todos. O que é uma utopia? Não sabem. Não é não saber no sentido de não imaginar, é não saber do ponto de vista conceptual. Nós podemos dizer assim, isto é horrível, mas podemos também ver pelo outro lado, que é assim, talvez andem à procura de uma coisa melhor. Porque normalmente nas distopias o que acontece é, acabou a ordem do mundo e instaura-se uma nova ordem.
E, portanto, pode ser essa procura de uma nova coisa. E, portanto, isto para vos dizer que a desconfiguração estrutural muitas vezes leva as pessoas a confundirem a não afinidade institucional com a ausência de formas de espiritualidade. E isso é um reducionismo enorme e, simultaneamente, um obstáculo enorme ao diálogo, não é só com os jovens, obviamente, só diálogo com pessoas que andam, quer dizer, para quem a questão do sentido se coloca. Pode ser, pode não se colocar, para utilizar a linguagem de um teólogo alemão, que era Karl Rahner, pode ser a temática, quer dizer, não ter um nome, mas é a noção, muitas vezes as pessoas exprimem dizendo há mais qualquer coisa para além disto, há mais qualquer coisa. Há mais qualquer coisa, muitas vezes exprime isso, quer dizer, essa intuição, não é? Mas como vos digo, também, quer dizer, isto também pode ser utilizado no sentido negativo, sobretudo quando as pessoas se configuram dentro de uma religiosidade, desculpem, dentro de uma institucionalidade que fecha portas e que constrói muros. Agora, as questões do género estão na ordem do dia, como sabem, são questões que são palco de conflitos, não só de interpretação da realidade como tal, mas também de conflitos políticos até. Se forem a ver, os discursos, sobretudo da extrema-direita, de repente salta a questão da ideologia de género. Às vezes a despropósito, de repente aparece, não é? E muitas vezes as pessoas nisso, quer dizer, não quero ser pessimista, mas eu tenho a impressão que mais de 50% das pessoas não sabem do que estão a falar quando falam disso. Ora, eu não sei se tem interesse para vocês eu falar-vos um pouco do que é a história do conceito da ideologia de género. Tem algum interesse para vocês que eu vos faça muito sumariamente? Pode Tem? falar, professora, por favor, É? pode continuar. Ok. Então, como vocês sabem, a expressão ideologia de género, pronto, não preciso estar a explicar a diferença entre sexo e género, não é? Pronto, sexo é biológico, género são os papéis sociais atribuídos com base nas características biológicas. Pronto. O conceito de ideologia de género apareceu como uma coisa negativa e partiu do discurso da Igreja Católica acerca do género. Quer dizer, acerca da forma como considera que instituições seculares, portanto laicas, nomeadamente a União Europeia e a ONU, equacionam as questões dos direitos das mulheres, começou por aí, não é? Os direitos das mulheres e os direitos das pessoas LGBT, ok? Então, é isso que é uma interpretação da identidade de uma pessoa que não se baseia apenas na sua biologia, mas que se baseia também nos papéis que lhe são atribuídos, quer dizer, o reconhecimento disso causa uma grande perturbação à Igreja Católica. E, portanto, o conceito de ideologia de género começou a aparecer nos documentos da Igreja Católica na sequência das grandes declarações, sobretudo da ONU, a Conferência de Pequim, a Convenção para a Eliminação de todas as formas de discriminação contra os direitos das mulheres, a Convenção de Istambul, tudo aquilo que são documentos que falam dos direitos das mulheres, nomeadamente dos direitos reprodutivos, porque isso tem a ver com duas questões, uma questão que é fundamental para a concepção católica. Quando eu digo aqui católica, estou a dizer sobretudo a partir dos documentos oficiais, ok? E é a ideia de que a mulher é mãe e, portanto, que é a maternidade que é determinante da sua identidade. A partir do momento em que esses documentos começam a falar de direitos reprodutivos e a partir do momento em que se começa a falar de identidades que são identidades em que
a pessoa pode sentir que, quer dizer, que no fundo há uma desintonia entre a sua biologia e a compreensão que ela tem de si mesma, isso é profundissimamente perturbador para a Igreja Católica. E é muito perturbador porque põe em causa o plano de Deus. Hão de reparar que quando se fala de pessoas LGBT, por exemplo, quando se fala das questões da homossexualidade, o discurso da Igreja Católica diz assim, fala da opção, a pessoa opta por ser homossexual, mas nunca se diz que a pessoa opta por ser heterossexual. Eu tenho estudado, eu estudo estas questões há muitos, muitos anos. E podem acreditar que foi só há menos de um ano que de repente se fez um clique na minha cabeça e eu pensei, pois, porque assim, se pressupomos que o plano de Deus é a heterossexualidade, desculpem que a minha bateria está fraca, eu vou só ligar, ok? Só um segundo. Já está. Então, se pressupõe que o plano de Deus é a heterossexualidade, uma opção que seja diferente tem que ser uma obediência a Deus. Desobediência a Deus, desculpem. E, portanto, essa desobediência a Deus não pode ser incluída no plano de Deus. Não sei se me estou a fazer entender. E daí, quando se fala de heterossexualidade, fala-se da ordem natural. Quando se fala de homossexualidade, fala-se de uma opção. Portanto, como se a pessoa, quer dizer, como se houvesse um plano determinado e a pessoa é que decide de uma outra forma. E, portanto, a expressão ideologia de género surgiu nos documentos da Igreja Católica, sobretudo associada, se forem a ver, é muito interessante até ver as datas em que determinados documentos, sobretudo da ONU, mas aqui na Europa também, da União Europeia, e na América Latina é capaz de haver instâncias semelhantes em que possam encontrar isso também, onde reparar a coincidência de datas no que diz respeito a tomadas de posição da Igreja. Porque coincidem com isso, percebem? Quer dizer, muitas vezes vem em reação imediata. Okay? Por exemplo, quando foi a Conferência de Pequim, a delegada portuguesa, que é uma pessoa que é católica até, disse, eu tive uma vergonha enorme, porque de repente o Vaticano, que na ONU tem o estatuto apenas de observador, mas o Vaticano votou ao lado do Irão. O Vaticano votou ao lado do Irão quando se tratou precisamente da questão dos direitos reprodutivos das mulheres. Okay? Portanto, esta expressão ideologia de género começou a ser utilizada pela Igreja Católica, sobretudo a partir do Papa Bento XVI, mas já vinha de documentos feitos por ele enquanto prefeito para a Congregação da Doutrina da Fé, e significa isto, que é as pessoas optarem por alguma coisa que não é o plano de Deus para elas. E, portanto, o que está definido como sendo o plano de Deus é as mulheres serem mães, definirem-se fundamentalmente por isso, okay? E os homens serem pais. Apesar de que há um outro aspecto que é interessante. Eu não sei se há aqui alguém de filosofia, aqui no grupo, alguém de filosofia? Não? Ok, está bem. Mas há aqui, desde o início do discurso da Igreja Católica, se eu estiver eu estou a fazer uma conversa um bocadinho de muitos fios, ok? Se começar a ser muito confuso, vocês digam assim, não estou a começar a ler, como dizia a minha avózinha, não é? Ok? Mas de facto há aqui uma questão de base que é muito importante. Vocês sabem quando é que nos documentos da Igreja Católica se começou a falar das mulheres? Nos documentos. Foi no fim do século XIX. No fim do século XIX, quando apareceram os primeiros documentos sobre da doutrina social da Igreja Católica, com o Papa Leão XIII,
Foi a partir daí que se começou a dizer o seguinte: fala-se da humanidade, e diz porque a humanidade, isto e aquilo e aquilo outro, e depois acrescenta-se assim: também as mulheres. Quando a pessoa fica na dúvida se as mulheres fazem parte da humanidade ou não. O que é que isto. E então o que é que isto revela? Revela que se toma como protótipo do ser humano o homem, aqui no sentido masculino do termo, não é? Que se diz o homem com letra grande, não é? Não sei se no Brasil dizem, cá em Portugal há pessoas que dizem, eu não digo, mas há pessoas que dizem homem com. Ah, não, porque homem com letra grande significa homem e mulher, não é? Então, portanto, quando se fala das mulheres é como se fosse assim uma espécie de um suplemento. Portanto, diz-se, se vocês forem ver, incluindo, por exemplo, os documentos do Concílio Vaticano II têm este tipo de linguagem, têm este tipo de abordagem assim. Dizem a humanidade, isto e aquilo e aquilo outro, e depois dizem também as mulheres. O primeiro Papa que escreveu um texto inteiro sobre as mulheres só foi o Papa João Paulo II. Mas o que o Papa João Paulo II fez nesse documento foi cristalizar, quer dizer, como que fazer uma espécie de um resumo e de uma cristalização daquilo que é a compreensão do que sejam as mulheres para a doutrina católica. Porque, verdade seja dita, as coisas piores que ao longo dos séculos foram sendo ditas contra as mulheres foram por teólogos e não por documentos da Igreja, documentos oficiais, mas é porque os documentos oficiais elas nem existiam, acho eu, que é mais por isso, percebe? Mas os teólogos disseram coisas horríveis, não é? Sobretudo, não só, mas sobretudo a partir de Santo Agostinho, que não conseguia perceber muito bem para que é que existiam mulheres, não é? E então chegou à conclusão, pera, não, sim, então lá o São Paulo explica. É para terem filhos, quer dizer, é para a humanidade não acabar, não é? E se tiverem filhos, redimem-se do pecado original, que é culpa delas, porque era a Eva, não é? E era a Eva, e portanto o Adão era um gentleman e não ia negar uma oferta da maçã, não é? E portanto o pecado entrou no mundo por via de uma mulher, não é? E portanto, para que é que elas existem? Bom, então é para isto, é para serem mães, e se forem mães, redimem-se. Então, e aquelas que não são casadas? As que são freiras são mães à mesma, são mães do mundo. Também portanto, uma maternalização da figura das religiosas. Percebem? Que a ideia de não é mãe de filhos concretos, seus, mas o seu papel é maternal à mesma. Portanto, a matriz maternal é a matriz que é fundamental para a compreensão que a Igreja Católica tem das mulheres e continua até hoje. Vai, do ponto de vista antropológico, claro que hoje em dia já não se faz o discurso do também as mulheres, porque já se escreve diretamente sobre questões das mulheres, mas continua-se a dizer, sim senhor, os direitos das mulheres é uma coisa muito importante, as mulheres empenharem-se na vida pública é uma coisa importante, e isso é relevante, começar-se a dizer isto, não é? A partir de certa altura, sobretudo depois do Concílio Vaticano II, mas isso só é bom quando não puser em causa o papel fundamental delas, que é serem mães. E, portanto, isso mantém-se até hoje. E mesmo quando o nosso querido Papa Francisco, eu digo sem ironia mínima, porque eu gosto muitíssimo dele, e porque acho que uma pessoa só não pode, de repente, virar uma mentalidade de séculos. Quer dizer, não podemos. Eu costumo dizer que acho que o Papa Francisco meteu o pé à porta, como se costuma dizer. E agora a questão é não deixar fechar a porta, mas ter a esperança de que ele muda séculos. Quer dizer, não é possível, não é? Nem ele, nem qualquer outra pessoa. Não é possível. Mas se forem a ver, ele, neste momento, o que é que ele faz? Por um lado, uma revolução silenciosa, que é, vai colocando mulheres em situações de decisão. Só que, e faz. Só que depois, quando justifica isso, volta outra vez à mesma matriz. É porque as mulheres, como são mães, sabem gerir muito melhor o orçamento da casa. E porque as mulheres, quando são mães, as mulheres
sabem muito bem resolver os conflitos. E volta à mesma conversa, quer dizer, que é a mesma matriz. Talvez não na perspectiva tão essencialista, não é? Mas mesmo assim, volta àquela matriz, quer dizer, que é quase dizer, não, as mulheres sabem contar melhor as questões, não é? E por isso é para pô-las em lugares que sejam relevantes. Ora, estão a ver que, se a matriz é esta, o discurso de género não é identificado como tal. É considerado como, não, isso não, quer dizer, género não existe. Existe esta determinação biológica dada por Deus. E género é uma invenção. Género é uma ideologia. Se pensarmos naquilo que são as questões LGBT, pior ainda. Porque aí estamos a falar de algo que é mesmo considerado como sendo uma desregulação daquilo que é o plano de Deus. De Deus, porque, quer dizer, dito de Deus, não é? Porque se forem a ver, curiosamente ou não, Jesus Cristo fala de questões das mulheres, fala muito de questões de crianças, não diz uma palavra sobre questões de heterossexualidade ou homossexualidade. Uma palavra que seja. Não diz, pura e simplesmente. Isto é, o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que é muito difícil fundamentar na mensagem de Jesus a exclusão de pessoas, nomeadamente quando falamos deste tema acerca do qual ele não disse nada. Não é? Pronto. Agora, de facto é visto como uma a desregulação, à luz disto que eu vos estou a dizer, não é? De uma desregulação, então, maior ainda, não é? E, portanto, o que é que depois isto gera nas pessoas? Isto gera vários tipos de coisa. Pode gerar o sair e bater com a porta, quer dizer, as pessoas dizerem ser católico e ser mulher, ou ser católico e ser gay, ou ser católico e ser lésbico, ou bissexual, ou o que seja, é incompatível, e portanto eu não fico numa igreja que considera que a minha identidade é pecado. Ou então pode acontecer um sofrimento enorme. Eu conheço pessoas aqui em Portugal, há até começam a aparecer associações LGBT de católicos. E foi uma vez para mim que me convidaram para uma sessão assim deste tipo. Foi um murro no estômago quando eu estava a falar, e era uma coisa em que houve pessoas, inclusivamente, que pediram, por favor, não diga que eu estou aqui. Eu não ia depois dizer quem eram as pessoas, não é? Mas era por causa de cargos mesmo. Ok? E foi um murro no estômago quando houve uma pessoa que me disse: mas eu sou católica. Eu sou. Quer dizer, eu acredito em Deus, eu sou católica. E então vem-me dizer que a minha fé não vale? Porque eu não sou heterossexual? Que a minha identidade é um pecado? Porque eu não sou heterossexual, mas é que eu acredito em Deus, mas é que eu sou cristã e quero continuar a ser. E, portanto, isto gera um sofrimento real nas pessoas. Hum, eu, para já, acho que era assim mais ou menos as pistas que eu queria lançar. Espero não ter sido demasiado confusa. Se tiver, depois digam-me que eu explico melhor. Não, foi interessantíssimo, professora, que é isso, não se preocupe. Pronto. Eu gostava então agora de convidar o professor Alexandre. Por favor, fique à vontade. Então, antes de tudo, eu também quero agradecer assim, o convite. Eu fiquei inicialmente muito curioso, né, em entender como o grupo funciona, né, como vocês operam, assim, as razões do convite, como vocês chegaram a essa temática. Fiquei muito atento à conversa inicial, né, antes de a gente começar propriamente, para entender exatamente essa lógica, né, que articula a presença de vocês aqui. Queria também agradecer a possibilidade que vocês me deram agora, né, assim, aqui tarde no Brasil, de conhecer a professora Tereza e ouvi-la. Já estou aqui muito encantado assim pelas provocações que ela colocou. E, claro,
eu também, de alguma forma, antecipo as minhas desculpas, porque eu vou tentar um recorte, né? E, obviamente, que nesse recorte eu não sei se eu vou conseguir necessariamente chegar perto do horizonte de expectativas que vocês constituíram quando formularam o convite. Eu elaborei 2 estratégias a princípio. Eu pensei, inicialmente, em formular um diagnóstico acerca da questão, mas também fiquei muito tentado, e por isso encaminhei por e-mail para a Rafaela, né, alguns slides, né, a fazer uma espécie de cartografia, né, jogando um pouco com as palavras que estão presentes na formulação da temática. Por questões de tempo, e ouvindo agora a professora Tereza, eu vou optar por fazer o diagnóstico, né? E vou deixar os slides, o PowerPoint aí em stand-by. Né? Se tiver a possibilidade, a gente remete a eles, ou ele fica aí como um arquivo para o grupo depois consultar e a gente poder trocar coisas futuramente. Então, eu vou inicialmente colocar alguns pressupostos da minha fala, né, acerca dessa relação espiritualidade, formação e gênero. Como vocês perceberam, eu pesquiso na área de educação, dentro de uma linha de pesquisa que intersecciona diretamente o tema espiritualidade e educação. Dentro da nossa linha de pesquisa, nós temos o que eu vou chamar aqui, um pouco bartesianamente, de grau zero da nossa compreensão do tema da espiritualidade. Tá? Então, dentro do nosso grupo, a espiritualidade e a formação humana, elas praticamente, ou seja, do ponto de vista pragmático, eu quero dizer, tanto do ponto de vista epistemológico, como do ponto de vista ontológico e político, espiritualidade e formação humana, para nós, elas se confundem. E eu vou dizer por quê. Porque a gente parte do pressuposto, esse é o nosso grau zero, que a formação do humano implica levar em consideração que isso que nós nomeamos de humano, ele é configurado não de forma essencial, de forma substancialista, tal como a tradição ocidental, né, comumente, eu estou pensando sobretudo do ponto de vista da história, né, e da filosofia, né, também da história e da filosofia da educação, né, que são herdeiras, né, de uma mentalidade hegemonicamente de um pensamento que o Deleuze chama dogmático, que pensa o humano a partir de uma natureza humana e não a partir das condições a partir das quais essa condição de humanidade ou de ser humano podem florescer ou não. Então, da nossa perspectiva, a formação do humano ela é sempre multidimensional. Todo aquele que se aproxima, né, ou tenta pensar a formação humana vai imediatamente encontrar um desafio, que é o desafio de pensar de uma maneira multidimensional. O que traz a reboque disso é uma espécie de orientação normativa. É que toda tentativa efetivamente educacional, educativa, de pensar o humano nessa perspectiva multidimensional implica também assumir uma perspectiva de integralidade e, consequentemente, de que a formação desse humano, uma vez que ela unidimensionaliza, né, uma vez que ela prioriza uma ou outra dimensão, seja ignorando ou desqualificando outras dimensões desse humano, esse tipo de abordagem, por si só, já perverte, de alguma maneira, já produz dano a nossa tentativa de pensar a formação desse humano, que, portanto, tem, né, e opera em função desses 2 signos, o signo da multidimensionalidade e o signo da integralidade. No limite, para nós, a espiritualidade é uma experiência que aponta para uma espécie de horizonte ético existencial da formação humana. E, portanto, a espiritualidade ela não é tomada como mais uma dimensão, mas ela é essa dimensão que transversaliza
todas as dimensões do humano, exatamente porque visa comprometer esse humano, essa formação humana, com essa dimensão ético-existencial. Então, isso seria, digamos, o grau zero, os pressupostos de partida, né, a partir do qual a gente vai tentar pensar essa relação espiritualidade, formação, gênero, na atualidade. E aí, para isso, eu já queria, de imediato, colocar em cena 3 elementos. O primeiro é, de fato, a percepção de que a espiritualidade se tornou, na atualidade, eu vou dizer diferente, eu vou dizer assim, a espiritualidade adquiriu tragicamente uma atualidade na conjuntura contemporânea. Em nossa contemporaneidade, tragicamente, eu vou insistir nisso, né, nesse advérbio, tragicamente, no sentido nietzschiano, Foucaultiano, né, a espiritualidade ela adquiriu, ou seja, quando a espiritualidade adquire uma visibilidade no horizonte de problematização das ciências humanas, essa visibilidade ela é acompanhada de uma espécie de tragédia, não apenas social, mas também planetária. O segundo elemento vem na mesma direção. A espiritualidade, ela historicamente, ela tem sido uma temática gravemente ignorada pelas ciências humanas e sociais, com algumas exceções no campo da antropologia e da sociologia das religiões, mas, via de regra, sobretudo, as ciências humanas e sociais do século XX, elas, de alguma maneira, ignoraram de uma maneira muito ativa essa dimensão da espiritualidade, resolvendo-a numa espécie de uma tese que se tornou uma doxa, inclusive acadêmica, que tem ligação com o que a professora Teresa começou dizendo, né? Ou seja, a discussão da espiritualidade nas ciências humanas e sociais, elas foram encapsuladas no campo do religioso, né? Como se a espiritualidade e a religiosidade fossem experiências equivalentes, e elas não são. Né? Elas têm interfaces, elas têm interconexões, obviamente, mas elas não, essas duas experiências não apontam para uma dimensão da mesmidade, há uma diferença própria, né, ao campo, ao universo do religioso, e uma singularidade, uma especificidade ao campo do que a gente está chamando aqui de espiritualidade, mas, em via de regra, as ciências humanas e sociais tornam, né, pensam a espiritualidade como equivalente ao religioso e circunscreveram a discussão do religioso dentro dessa tese, digamos, da sociologia clássica, que a gente apreende, por exemplo, com muita clareza no Max Weber, né? A partir da ideia do desencantamento do mundo. O fato é que a modernidade teria destravado um processo de secularização que tornaria cada vez mais irrelevante fenômenos como a religiosidade e a espiritualidade, que, no limite, ficariam restritas ao âmbito do privado. Ok? O terceiro elemento, né, importante do meu ponto de vista, né, ou seja, importante do tipo de pressuposto que eu estou acionando aqui, é que a temática da espiritualidade também foi subdimensionada pelas teorias críticas. O movimento está se chamando de descolonialidade ou decolonialidade, né? A temática ela acaba retornando, né, com uma certa agudeza, né, para o campo das teorias críticas em geral e das teorias críticas educacionais em particular. Então, colocado esse horizonte de partida, há ainda um elemento talvez interessante de pontuar, pensando nisso que eu estou chamando, nessa dimensão do diagnóstico, né, que é o que eu estou tentando oferecer aqui, né, contribuir aqui. Um marco importante para pensar a espiritualidade hoje, me parece, do ponto de vista histórico-social, é o 11 de setembro de 2001.
né? O atentado, né, às chamadas Torres Gêmeas nos Estados Unidos, né, produziram uma espécie de fratura ontológica e política com duas consequências muito graves, né? A primeira é, digamos, mais de um caráter epistêmico, que é a visibilização da estrutura teológico-política das nossas instituições. Então, a partir do 11 de setembro, é muito difícil a gente não ter a percepção, não ter a clareza da base teológica que sustenta, né, o imaginário político da quase totalidade das nossas instituições sociais. O segundo efeito decorrente do 11 de setembro é o fato dele ter exposto, de uma maneira muito virulenta, os nossos modos dominantes e dominadores de lidar com a alteridade, de lidar com a experiência de um outro radicalmente diferente de mim, né? Ou das minhas estruturas, ou dos meus sistemas de pensamento, de percepção, de afecção. Se a gente junta todos esses elementos, já aparece um primeiro sintoma, né? Quando a gente pensa em espiritualidade, formação e gênero. É um tratamento, no mínimo, muito superficial da espiritualidade pelas nossas linhas de pesquisa, pelos nossos centros de investigação, repito, com algumas poucas exceções, né? Que ainda parecem pensar a espiritualidade com o imaginário dos anos 60, dos anos 70, né? Ou seja, a espiritualidade ainda como uma temática que transpira um certo espírito da New Age, né? Uma espécie de holismo difuso, apolítico, sem consequências éticas, sem consequências sociais, políticas, ontológicas concretas, né? Então, esse seria um primeiro momento. Então, a partir daí, eu vou fazer aqui uma leitura, para poder não me perder no tempo, mais sistemática disso que eu estou chamando de diagnóstico, a partir de uma referência-chave, que é a referência nuclear das cartografias que eu mobilizo quando penso a relação educação e espiritualidade, ou formação humana e espiritualidade, que é o pensamento tardio do filósofo francês Michel Foucault. Então, a partir dos estudos tardios de Foucault, sobretudo aqueles direcionados à ética do cuidado de si, eu formulo uma espécie de diagnósticos de um, digamos, espécie de sintoma, né, de como a espiritualidade reverbera, né, no nosso tempo. Esse diagnóstico ele pode ser sintetizado em um enunciado, né, ou em um sintagma, que eu estou chamando de um sintagma, um enunciado duplo, que eu chamo de, por um lado, a partidarização da religião. Quando a gente observa, né, quando a gente se aproxima, quando a gente leva a sério a dimensão da espiritualidade nas ciências humanas e sociais, eu estou tomando aqui o caso brasileiro, mas o caso brasileiro como um paradigma, né, como um exemplo de uma situação que me parece global, né, que me parece mundial. A gente nota esse fenômeno muito perverso, mas, ao mesmo tempo, carregado de desafios, sobretudo para quem pesquisa no campo das humanidades, no campo das ciências sociais, que é a partidarização da religião. E, por outro lado, o que eu vou chamar de uberização da espiritualidade. Então, o que eu vou dizer agora é uma tentativa de pensar a espiritualidade, formação humana, gênero, dentro desse sintagma. Partidarização da religião e uberização da espiritualidade. A inspiração para o que eu vou dizer veio da leitura de um capítulo de um livro clássico da sociologia das religiões e da antropologia das religiões, que se chama O Sagrado Selvagem, do Roger Bastide. Dentro dessa coletânea do Bastide, tem um capítulo intitulado A Batalha dos Deuses. E dentro desse capítulo há uma frase que eu vou transformar aqui em epígrafe. A frase do Roger Bastide diz o seguinte, abre aspas:
é essa batalha incessante das divindades, tomando partido em nossos conflitos mais agudos, que hoje nos jogam nas trincheiras ou dão risadinhas pelas costas de nossos diplomatas, que queremos, que o Roger Bastide pretende, descrever em dois de seus aspectos mais aparentes: a crise do capitalismo e a história do fascismo. E aí eu vou, então, comentar brevemente uma leitura rápida que eu vou fazer aqui de um pequeno texto diagnóstico. Sim, concordo com Roger Bastide. Então, aparentemente desprovida de sentido, pode ser tomada como um signo, dentre tantos outros, do fechamento de mais um ciclo epocal em nossas sociedades. Fechamento de ciclo esse que vem alterando as relações de forças que historicamente regiam o exercício do poder governamental nos últimos 25, 30 anos. Há que se atentar, portanto, com mais vagar para as facetas desse contexto e suas implicações tanto para a democracia quanto para as novas formas de resistência social e política. Estou me referindo à ativação de forças sociais que haviam sido parcialmente desarticuladas pelas lutas sociais e pelos movimentos políticos, incluindo aí, com muita precisão, com muita agudeza, os movimentos feministas, orientados pela defesa dos direitos humanos e das diferenças. Uma vez desrecalcadas, essas forças têm produzido alianças estratégicas com projetos econômicos ultraliberais, apelando à religião ou a fragmentos de discursos e experiências religiosas para pautar uma moralidade pública definida pelo no que se refere à sexualidade, ao gênero e à reprodução, inclusive com pretensões de intervenção no âmbito legal que a gente tem visto em diferentes países em todos os continentes. Nesse contexto, as cosmovisões religiosas tornam-se objeto de disputas acirradas em prol da formação de uma comunidade política orientada por códigos binários que simplificam a realidade ao mesmo tempo em que disseminam sentimentos como o medo e o ódio. O argumento acionado, como sabemos, sobretudo aqui no Brasil, é que o Estado é laico, mas a sociedade, no caso, a sociedade brasileira, seria religiosa. De uma maneira, digamos, paralela, a gente poderia pensar também, mais especificamente no campo do gênero, uma frase, um enunciado que a gente também escuta muito. A ideia é assim, abre aspas, nós respeitamos as pessoas LGBTQIA+, mas nós condenamos os seus atos, as suas ações. Veja como isso é muito astucioso, como isso distorce a própria percepção do que significa ser uma pessoa. Porque como é que a gente compreende uma pessoa separada, dissociada das suas ações, dos seus afetos, daquilo de que um corpo é capaz, portanto, de performar dentro de uma esfera pública ou mesmo... Não, distorce o sentido mesmo da liberdade religiosa, como sabemos, um dos fundamentos das liberdades modernas, vigente em nossos dispositivos constitucionais voltados à proteção da diversidade e da liberdade de consciência. O fato é que nos deparamos com uma militância estrutural e sistêmica ancorada em uma governamentalidade de forte teor pastoral, que inclusive desafia o avanço da ciência. Tudo se passa como se estivéssemos vivendo uma atualização invertida e disruptiva do legado desdobrado pelo impulso cognitivo inerente ao surgimento das chamadas religiões mundiais, descritas, por exemplo, como aquele momento axial pelo Karl Jaspers, no seu livro Os Mestres da Humanidade, e que resultou na diferenciação progressiva entre as esferas da imanência e da transcendência, do sagrado e do profano.
Em pesquisas recentes, Habermas tematiza como o processo de racionalização forçou as religiões, sobretudo de caráter mundial, a renunciarem suas pretensões de validade absoluta, limitando-se a oferecer uma visão de mundo, entre outras igualmente legítimas. Essa dinâmica da secularização da vida social, segundo a Habermas, apoiou-se em 3 fatores históricos centrais: o progresso técnico-científico, que fomentou uma concepção antropocêntrica de mundo, a diferenciação dos subsistemas do direito, da política, da arte, o que fez com que as religiões se tornassem um assunto privado, e o processo de urbanização, modernização, que acelerou a passagem de uma sociedade agrária para uma sociedade industrial e, posteriormente, pós-industrial. No entanto, desde os anos 1980, os dados mais empíricos sobre o significado da religião não sustentam mais a tese da secularização, como eu disse no início. Uma vez que não há dúvidas, a religião continua a exercer um papel central no espaço público, seja pela atuação crescentemente politizada de grupos conservadores e neoconservadores, alguns de teor abertamente fascista, seja pela emergência de novos movimentos fundamentalistas. Na sociedade brasileira, por exemplo, o bordão bolsonarista, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, nos força a pensar os impactos do processo de tradução e mesmo de imposição de determinados conteúdos semânticos religiosos no interior da esfera pública. Como não lembrar também os discursos que foram proferidos pelos deputados brasileiros que votaram, abre aspas, em nome de Deus, fecha aspas, no processo de admissibilidade do impeachment da presidenta Dilma Rousseff. A tarefa de pensar, portanto, a espiritualidade nos parece hoje urgente, sobretudo quando se considera que, para além de alguns círculos restritos da esfera acadêmica, os movimentos sociais e os atores políticos institucionalizados tenderam, e acho que ainda tendem, a negligenciar ou minimizar os pressupostos teológico-metafísicos carregados pelas religiões para os âmbitos da economia e da própria cultura política. Isso sem tocar no fato que a professora Tereza também já fez menção, de que a tradição cristã praticamente monopolizou o acesso à metafísica, privilegiando categorias como substância, essência e identidade, enquanto uma parte significativa dos nossos conceitos políticos se constituem, como diz Agamben, versões secularizadas de antigos conceitos teológicos. Com esse horizonte em vista, eu já estou concluindo, desde 2013, temos buscado desdobrar uma especulação ancorada nas chamadas artes neoliberais de governo, visando oferecer fragmentos para uma cartografia cosmopolítica, agenciada pela entrada no chamado antropoceno, a fim de tematizar o papel da espiritualidade desconfinada do terreno estrito da religião, na tarefa de interrogar os limites antropoteocêntricos da metafísica política ocidental. Por razões de tempo, aqui o argumento está sendo ajustado para colocar em cena a seguinte pergunta: em que medida a espiritualidade pode se constituir como um fator de resistência política? O ponto de partida para responder essa pergunta passa, ao meu juízo, no contexto atual, em primeiro lugar, pela percepção de que nós constatamos uma clivagem abissal entre, abre aspas, nós e eles, alimentada por uma visão partidarizada da religião, que aciona um imaginário belicoso, onde palavras de ordem e adjetivações agressivas assumem instituições. Mas, por outro lado, há também que enfrentar isso que eu chamei provocativamente de uberização da espiritualidade. Um uso que eu vou chamar neoliberal da espiritualidade, que de alguma maneira domestica a potência subversiva que toda espiritualidade comporta, tenha ela um teor religioso ou não. E nesse caso, e eu estou concluindo aqui, a questão do gênero ela é uma questão vital.
Porque pensar o gênero em articulação com a espiritualidade é exatamente trazer à tona aquele elemento que, segundo Michel Foucault, tem sido historicamente o alvo dos poderes, inclusive dos poderes políticos, mas não só, que é o corpo. Lembre o diagnóstico do Foucault em Vigiar e Punir, né, que pensa o processo de modernização como um processo de domesticação, de docilização do corpo. Ora, quando a gente pensa a espiritualidade perspectivada pelo gênero, o corpo assume um lugar outro. Né? O corpo assume esse lugar de potência ingovernável, esse lugar disruptivo, de contraposição a toda tentativa de normalização. Um corpo generificado, sobretudo um corpo generificado em ruptura com os binarismos normalizados e normalizadores de gênero, ele coloca em xeque exatamente os modos dominantes pelos quais nós pensamos o sentido da nossa presença humana no mundo em uma perspectiva espiritual. Então, me parece que a questão de gênero se tornou uma questão chave do ponto de vista da espiritualidade, porque, de alguma maneira, as questões de gênero colocam a espiritualidade, para usar uma expressão bem brasileira, na encruzilhada. Né? E nos colocando na encruzilhada, pensada, digamos, a partir das matrizes, né, amefricanas, digamos assim, a encruzilhada aqui não como um problema, né? A encruzilhada como um impasse, mas a encruzilhada como um lugar de abertura, né? Onde a gente pode poder repensar os caminhos que nós temos trilhados e abrir outros caminhos e outras possibilidades de pensamento. De modo que, ao meu juízo, assim, vocês escolheram, novamente, né? Eu ainda não tenho todos os elementos pelos quais esse grupo chegou a essa formulação, espiritualidade, formação humana e gênero, mas me parece que vocês acertam em cheio, né? Porque vocês estão né, com essa temática, vocês nos colocam no que eu vou chamar aqui na encruzilhada ontológica e política que atravessa as ciências humanas e sociais, mas não só elas, as próprias sociedades democráticas na atualidade, no nosso tempo presente. Então, assim, grato pelo convite mais uma vez, grato pela escuta e espero que no debate a gente possa, né, assim, distender ou desdobrar, né, alguns elementos dessa fala tão corrida e tão rápida que eu tentei organizar aqui. Era isso. Eu queria botar realmente também muitos ícones de palminhas, porque foi maravilhoso, assim, dois pontos de vista que aparentemente sem nenhum contato anterior convergem totalmente, e isso só engrandece aqui esse nosso momento. Eu já tenho algumas questões, mas também gostava de ouvir um pouco os colegas, quem quisesse já de alguma forma iniciar o debate, trazer alguma dúvida, alguma indagação, por favor, podem sinalizar. Já vi que o Sérgio sinaliza, não sei quem mais, se mais alguém já se coloca. Bom, Sérgio, pode começar. Quem vier vai seguindo a sequência. Por favor, fique à vontade. Bem, muito obrigado, Aline. Mais uma vez agradecer à professora e ao professor o convite e dizer que literalmente foi um deleite ouvi-los até agora, explosões aqui no juízo, trazendo ideias e reforçando ou estimulando, né, outras questões, e eu vou pegar o gancho dessa última fala do uso neoliberal da espiritualidade. E eu fiquei com uma dúvida, se esse uso neoliberal da espiritualidade, ele também não pode ter sido reforçado pelo discurso negativizado por campos progressistas da ciência em algum momento. E isso vai gerar o que foi o início da fala da professora Tereza, da imediatização, não é, no caso das séries em relação aos filmes, dessa espiritualidade que eu vou colocar a expressão na prateleira, o iFood de agora, o que é que eu vou pedir para agora? Uma espiritualidade talhada para aquele momento. Essa imediatização coloca, como foi muito bem dito, nessa encruzilhada, e concordo, inclusive, mas eu queria entender um pouquinho melhor desse uso neoliberal, se ele foi reforçado também por esse campo, porque parece, para mim, pelo menos, a professora Maria do Mar Pereira
entre outras, Virginia Ferreira também coloca isso, que estudar gênero, entre aspas, aqui, é estudar menos ou valer menos academicamente, porque existem graus diferentes na academia. E parece que a espiritualidade vai muito nesse caminho. Parece que você professar essa espiritualidade publicamente, você deixa de ser menos científico, você passa a ser mais... Não é, é um campo muito nebuloso nesse sentido. Então, basicamente, nesse caminho. Muito obrigado mais uma vez. Pronto. Eu queria pegar a mesma ideia do Sérgio e gostava que o professor Alexandre pudesse falar um pouco mais da questão da subdimensionalidade da espiritualidade dentro das ciências sociais, trazer um bocadinho mais de detalhes sobre essa questão, que eu, de uma certa forma, também concordo, e, se possível, também a professora Tereza pudesse falar um pouco dessa questão da institucionalização da espiritualidade, porque, da mesma forma assim como o Sérgio trouxe essa ideia de o que é imediato, o que me satisfaz de forma imediata, como uma tendência atual, eu vejo que também as instituições muitas vezes utilizam da espiritualidade segundo as suas traduções da espiritualidade, segundo o seu interesse, para o seu autobenefício. E também convido algum colega que queira complementar de alguma forma. Caso não, professores, por favor, fiquem à vontade. Eu posso começar? Não sei se a professora Tereza prefere. Pode começar, por favor. Então, assim, eu vou começar pela questão do Sérgio, porque eu acho que ela, de alguma maneira, ela está no centro do meu argumento, né? Está no centro dessa ideia que eu sei que ela é polêmica, assim, que eu chamei de uberização da espiritualidade. No meu caso, eu pesquiso muito a relação entre educação e budismo, né? Entendeu? Quais são as contribuições do budismo para a educação e, obviamente, como mesmo sem sermos conhecedores profundos ou praticantes dessa tradição, todo mundo aqui, de alguma forma, associa, né? Assim, é capaz de fazer a associação entre o budismo e a meditação, né? E aí é muito interessante, porque a meditação é uma técnica milenar, né? Tem para mais de 2.500 anos. No caso do budismo, particularmente, algumas formas de meditação, algumas técnicas de meditação são transmitidas assim, de maneira oral durante gerações ininterruptas, né? E aí é muito curioso, fazem hoje da meditação, né? Numa forma muito degradada de uma meditação muito, muito sofisticada, muito sutil, por exemplo, do budismo como um todo, né? Que recebe o nome de mindfulness, né? Então, todo mundo aqui já deve ter ouvido essa expressão, né? Assim, há toda uma profusão de pesquisas, de abordagens, de cursos, de oficinas, dentro e fora das empresas, abordando, né, assim, fazendo uso da mindfulness. Mas quando a gente olha exatamente o uso da mindfulness, é exatamente uma expressão concreta do que eu chamo de uberização da espiritualidade. Porque nesse uso da mindfulness, você retira da mindfulness toda a dimensão ético-existencial, toda a dimensão profundamente espiritual, tudo aquilo que exige do praticante corporal, veja, um engajamento ético-existencial que, sobretudo, passa por uma dimensão corpórea, né, por uma incorporação de valores éticos, por exemplo, tudo isso cai fora, né, e fica apenas essa dimensão que eu vou chamar instrumental adaptativa. Então, isso, para mim, é uma tendência, Sérgio, do que eu chamo de uso neoliberal da espiritualidade. Porque, veja, a espiritualidade, do ponto de vista que a gente está pondo em questão aqui, ela tem uma relação direta com o que Foucault chama de processos de subjetivação, principalmente com os processos éticos de subjetivação. Foucault é muito claro no ano de 1982, quando ele dá o curso Hermenêutica do Sujeito no Collège de France, e já na primeira hora da primeira aula de 6 de janeiro de 82, ele define espiritualidade de uma maneira muito precisa.
Ele diz: a espiritualidade é o preço que a gente paga para encarnar na vida uma determinada verdade. Então, a espiritualidade é uma coerência entre o que eu penso e o que eu digo, e entre o que eu digo e o que eu faço. Então, a espiritualidade, ela tem um papel central nos processos de transformação ética do sujeito. Ora, o neoliberalismo, né, isso que o Dardot e o Laval chamam de, muito propriamente, a nova razão do mundo, né, entende o processo de dominação da racionalidade capitalista não é mais suficiente apenas produzir mercadorias, mas produzir também subjetividades. Então, o neoliberalismo ele passou a atuar desde os anos 70 do século passado diretamente nos processos de subjetivação. Né? E é aí, então, que entra, né, todo esse interesse de um discurso neoliberalizado por temáticas relacionadas historicamente, comumente, ao campo da espiritualidade, ao campo da religiosidade, até mesmo ao campo da ética. Porque, nota, né, e eu vou fechar a minha conversa, por enquanto, com o Sérgio por aqui, porque a espiritualidade no limite, ela está apontando uma possibilidade, a abertura de uma possibilidade subjetiva de ruptura com o status quo. É isso que é a experiência da espiritualidade no limite, com o outro e com o mundo. É exatamente isso que não interessa à racionalidade neoliberal, que a gente possa entrar em relação com o mundo a partir de outros códigos, de outras referências, de outros signos, que não os signos e os códigos disponibilizados pela própria razão neoliberal. E você tem absoluta razão, Sérgio, já conectando com a pergunta da Aline, né? Ou seja, e por que a gente tem tido tanta dificuldade no campo político, mas também no campo epistemológico, no campo acadêmico, de fazer uma crítica contundente à racionalidade neoliberal em todas as suas dimensões? Porque, de algum modo, as ciências humanas e sociais elas se desconectaram com essa dimensão da espiritualidade, exatamente porque a confundem muito perigosamente com o terreno estrito do religioso. Né? Há um curso muito bonito também do Foucault, né? Que é o curso As Instituições Penais, acho que o segundo curso que ele deu no Collège de France, em que ele vai mostrar como um primeiro obstáculo ao processo de modernização capitalista, né, já no século XV, no século XVI, era representado pelo que ele chama de espiritualidades dissidentes, os movimentos feministas do espírito livre, né, aquelas comunidades que operavam às margens da institucionalidade da Igreja Católica, muito associadas ao campo da mística, ao campo do místico, né? E que procuravam comunidades para viver de outro modo, de outros modos, né? Essa experiência da espiritualidade, produzindo saberes relacionados ao campo popular, ao campo das culturas camponesas. Todos esses saberes eles sempre representaram um obstáculo tremendo à racionalidade capitalista, que precisa despotencializar esse campo, que vai, então, viver uma cesura, nessa cesura entre espiritualidade e ciência, exatamente no que o Foucault chama de um momento cartesiano, né? Quando, a partir da revolução científica, você ancora toda uma discussão acerca do sentido da presença humana no mundo apenas de um ponto de vista de uma dualidade, né? Essa dualidade, né? Coisas que pensam, coisas que ocupam simplesmente um lugar no espaço. Então, o dualismo cartesiano, essa cisão entre imanência e transcendência, digamos assim, produzia uma apartação, né, entre o campo científico e o campo da espiritualidade, com prejuízos imensos para as duas partes, como a gente está vendo hoje nos conflitos políticos que nos atravessam. É isso. Não sei se respondi, mas pelo que vocês me provocaram, é um pouco com isso que eu tento trabalhar. Penso que sim, professor. Muito obrigada. Professora Tereza. Eu, na sequência até do que o professor Alexandre estava a dizer, eu concordo bastante. Aqui na Europa também há muito esta coisa de mindfulness, não é? E esta ideia que de facto é assim uma coisa tipo à la carte. Pronto,
pronto, a uberização eu achei ótimo o conceito, porque de facto é verdade. Agora, por outro lado, temos, e eu não sei, mas aqui na Europa eu acho que há neste momento as questões políticas, pronto, sempre foram importantes, obviamente, e é ridículo estar a dizer isto, mas aquela questão, o imaginário da modernidade europeia como sendo uma laicidade, também estava no início da sociologia, a perspectiva do Weber, do Durkheim, a religião vai desaparecer, isso é uma coisa que, não é? Vai deixar de ter relevância, não é? E de facto, não deixou. O problema é que não deixou. Mas o problema é que hoje, e eu concordo muito com uma coisa que disse ao início, quando falou do 11 de setembro. A partir do 11 de setembro, a questão da religião, mesmo da religião, portanto, mesmo da institucionalização, voltou de uma forma violentíssima, não é? E de uma forma violentíssima, conflituosa, quer dizer, não só porque o que aconteceu, obviamente, mas por causa de se retornar quase à ideia da incompatibilidade da coexistência de religiões, de instituições religiosas diferentes, e depois, mesmo dentro de cada religião, da representatividade ou não de determinada tendência da própria religião como tal. Por exemplo, isso acontece muito com as comunidades islâmicas na Europa, não é? Em que a certa altura, por exemplo, o Estado tenta ir pela via do diálogo institucionalizado com as comunidades religiosas, e as pessoas diziam assim, mas quem é que lhes deu, quer dizer, quem é que lhes disse que aquelas pessoas me representam a mim? Quem é que disse isso? Portanto, isto que é, no fundo, é uma tentativa de institucionalização da espiritualidade, mas no sentido de, se calhar parece contraditório, mas de uma invisibilização da espiritualidade. Parece o contrário, mas não é. Eu acho que a França é capaz de ser o exemplo máximo disso. Quer dizer, muitas vezes diz, a laicidade, por exemplo, como em França, e depois os outros todos não. O modelo francês é um modelo único desse ponto de vista. O modelo francês fez uma transposição completa da ritualidade, da institucionalização para o Estado. Há uma religião de Estado em que o Estado é que é a religião, não é? E o Estado é que é a religião. Quer dizer, em França, e por isso se calhar é o país que tem mais dificuldade em gerir uma espiritualidade, seja uma espiritualidade selvagem, entendendo o selvagem aqui no sentido positivo do termo. É o país que gera pior isso. Eu posso, a propósito do Michel Foucault, posso dar um exemplo disto, porque me lembrei a propósito dele, porque tenho um colega que estuda bastante as questões da loucura e estuda concretamente as questões da esquizofrenia e, mais especificamente ainda, a esquizofrenia que se manifesta em visões religiosas, portanto, alucinações de cariz religioso. Então eu quis fazer um estudo comparado entre França e Portugal. E em França, ele na altura vivia lá até, em França foi a um hospital psiquiátrico, falou com o diretor do hospital psiquiátrico e disse-lhe, olha, eu gostava de falar com pessoas que, quer dizer, que estejam aqui internadas, que sofram de esquizofrenia, que me possam falar das suas visões religiosas. E a resposta que ele teve do diretor foi a seguinte: só se forem pacientes estrangeiros, porque os franceses não têm visões religiosas. Não têm visões. Não têm. E, portanto, isto ele ficou, quer dizer, isto é o exemplo
do que é a castração disso que o professor Alexandre falou e que é uma dimensão fundamental da vida. Mas, de facto, quando nós falamos da institucionalização da religião como tal, nós estamos a compartimentá-la, estamos a partidalizá-la realmente, como disse também. Quer dizer, e isso é uma coisa que se verifica, como eu dizia há bocado, muito na Europa, e que, quer dizer, a própria construção da Europa está baseada em guerras de religião. Por muito que hoje haja pessoas que ficam espantadas e dizem como é que é possível haver pessoas que fazem conflitos religiosos com base na religião, como se isso fosse uma coisa estranha. Na Europa as fronteiras europeias estão baseadas em guerras de religião. E hoje nós temos guerras surdas, que às vezes não são surdas. Isto é, que às vezes se manifestam de uma forma que não é surda, mas que resulta muitas vezes do facto de se querer domesticar, precisamente, as formas de ser religioso, de se querer invisibilizar, e mais uma vez a questão da França, não é? E a lei do véu, por exemplo, que é o quê? A lei do véu é uma tentativa de invisibilizar a possibilidade de expressão pública de uma pertença religiosa. E inclusivamente é complicado porque é uma lei que nunca chegou, não pode ser aplicada completamente, porque senão põe em causa o direito à educação, que é um dos direitos humanos, porque tornava incompatível a presença na escola de pessoas, era assim dito, mas toda a gente sabia em quem é que estava a pensar, não é? Pessoas que manifestassem ostensivamente símbolos religiosos. Era dito assim. Mas ninguém se lembrava de dizer que era um cristão que resolvesse ir com uma cruz de 1 metro ao peito para a escola. Toda a gente sabia a quem é que se dirigia isso, não é? E, portanto, quer dizer, há o risco de se começar a encostar, ou, no caso da França, o Estado como a instituição religiosa e, noutros países, as instituições religiosas encostarem-se ao Estado, por exemplo, a Hungria ou a Polónia, como formas de exclusão dos outros. Quando o professor Alexandre falou de nós e dos outros, não é? A questão da religião e a questão da instituição, sobretudo a institucionalização da religião, é um instrumento que é fundamental e que é invocado, inclusivamente, por pessoas que não têm convicções religiosas. Eu não sei se lembram, ou se falou aí no Brasil, aqui há uns anos, daquela grande polémica que houve em torno de umas caricaturas, uns cartoons de Maomé. E uma vez veio a Portugal a pessoa que tinha feito os cartoons e que tinha, apesar de ter tido depois uma situação muito complicada, de ameaça física mesmo, não é? Tentativa mesmo de assassinato, mas tinha um discurso completamente xenófobo. A primeira frase que ele disse foi: eu sou dinamarquês, eu não tenho convicções religiosas, mas a Dinamarca é um país de raiz cristã. E portanto, foi assim que ele começou. E a partir daí desenvolveu todo um discurso xenófobo, quer dizer, mas a partir deste pressuposto. E que era, eu não tenho convicções religiosas, mas a Dinamarca é de raiz cristã. E, portanto, é esta questão de, não sei, Aline, se isto vem ao encontro do que me estava a perguntar ou não, mas é esta questão da utilização da religião, da utilização, da institucionalização da religião, como uma forma de estabelecimento de uma diferença radical entre nós e os outros, e, simultaneamente, um uso da espiritualidade como uma alienação
relativamente a esses conflitos? Pode ser. Quer dizer, se pensarmos numa espiritualidade no sentido da tal uberização, não é? Se formos a ver, é completamente despolitizada. Completamente, quer dizer, quando eu digo despolitizada é no sentido de não fazer uma leitura política da realidade. Porque o não fazer uma leitura política da realidade já é uma posição política. Mas eu estou a dizer isto no sentido, não é? De fazer quer dizer, a redução ao micro, a redução ao individual, a redução ao bem-estar individual, é uma alienação relativamente àquilo que é o próprio papel político e não só, das religiões e da institucionalização do religioso como uma forma de estabelecer uma diferença entre nós e o eles. Isso deixa de ser relevante, isso não interessa. Porque o que interessa é o meu bem-estar. Quer dizer, isto nessa visão, obviamente, eu não considero que a espiritualidade seja isso. Mas, de facto, é isso que está a acontecer do ponto de vista da dinâmica cultural, parece-me. Se calhar não era, Aline, se calhar não era nada disto. Mas era justamente essa discussão do o que é bom para mim e, ok, dividir do que é a dimensão do outro. Tá tudo bem para mim, então tudo bem. A interpretação que eu faço é essa, o uso que eu faço Sim. é esse, e todo o resto é o resto, porque está para além Exato. desse limite. Exato. E isso associado a uma outra coisa, que é a tal ausência da utopia. Quer dizer que é, mas eu às vezes digo aos meus alunos, olhem, se eu vos desse aulas nos anos 60, quer dizer, não dava porque nos anos 60 é quando eu nasci, não é? Mas se eu vos desse aulas nos anos 60, eu tinha que vos explicar o que é uma distopia. Agora eu tenho que vos explicar o que é uma utopia. Porque é a ideia de que, mas não podemos fazer nada. Mas é uma coisa que quer dizer, porque aqui há um certo regresso a um pensamento mágico, que é a ideia de que eu faço um truque de magia e o mundo não muda. Então, se não muda, não vale a pena. Quer dizer, corridas de fundo, como se costuma dizer, não é? Não, porque é tudo tão fragmentado e simultaneamente este pensamento mágico existe. Quer dizer, esta ideia de que um mero truque muda o mundo. Como não resulta, e como tudo é fragmentado, não há uma concepção, quer dizer, é muito difícil. Para haver uma utopia tem que haver uma concepção global, quer dizer, tem que haver uma compreensão do mundo, tem que haver uma perspectiva da realidade. E não há. Não sei se é por medo, não sei se é... Uma vez houve um aluno que me disse uma coisa interessantíssima: a culpa é da sua geração, professora, porque a sua geração encheu-se tanto de tantas utopias que depois não se concretizaram, que se calhar a nossa acha que não vale a pena investir nisso. Eu fiquei um bocadinho atrapalhada, mas disse-lhe, mesmo assim acho que há algumas utopias que resultaram, porque senão o senhor não me podia estar a dizer isso. Não é? Mas É verdade, é verdade. Não é? Não podia estar a dizer isso. Mas isso, não sei, isso que a Aline estava a dizer, absolutamente. Uma redução ao individual, ao bem-estar, que nem... Eu até costumo dizer individual e não pessoal, porque a palavra pessoal implica um conceito de relacionalidade, Isso, enquanto que a ideia de indivíduo não. é verdade. A ideia de indivíduo acentua o que nos distingue, enquanto que a ideia de pessoa acentua simultaneamente aquilo que faz de nós um ser único, mas que faz de nós um ser em relação. E nós só existimos se existirmos em relação. É verdade. Olha, eu poderia passar a noite toda cá, mas infelizmente nós não temos mais tempo. Mas foi maravilhoso. Poxa, Sérgio, como o Pedro disse, eu me transportei para um outro espaço, com os professores, com a professora Tereza e com o professor Alexandre. Hoje eu estou definitivamente em outro plano, com certeza. Bom, com essas palavras, eu gostava de agradecer mais uma vez a presença dos dois professores. Deixo aqui aberto o espaço para algum agradecimento, alguma fala final de ambos os professores.
E também gostava de convidar o colega Sérgio para falar um pouco sobre as nossas próximas conferências, as nossas próximas agendas, e assim me despeço. Por favor, professores, fiquem à vontade. Eu peço imensa desculpa que falei demais, de certeza absoluta que eu falo sempre demais, mas queria dizer que gostei muito obrigada pelo convite, e eu acho tão importante as pessoas debaterem, pensarem juntas. Eu acredito num conhecimento que se constrói em conjunto. E por isso queria vos agradecer muitíssimo, gostei muito de vos ouvir, e acredito muito nisto. Eu espero nunca, acho que vou deixar de ser eu se passar a acreditar que o conhecimento não se constrói em conjunto, e por isso agradeço-vos muitíssimo. Eu também só quero agradecer vocês assim pelo convite. Quero parabenizar também, assim, acho que assim, conhecer o grupo, assim, entender como vocês se articularam, como vocês se movimentam, assim, essa possibilidade de pensar a construção de um trabalho, né, acadêmico, científico, que não se reduza, né, à solidão, né, a nossa escrivaninha, ao nosso escritório de trabalho, ver vocês assim criando um espaço-tempo, né, para se ouvirem, para convidar outras pessoas, para se animarem juntos. Eu acho que isso faz uma diferença espiritual muito significativa. Então, assim, queria agradecer muito o convite e por essa possibilidade que, por vocês, através de vocês, eu também tive de conhecer a professora Tereza. Então, meu agradecimento a ela e a vocês por essa tarde maravilhosa aqui no Recife. Muito obrigado. Foram falas importantes e geram diversas reflexões. Anotei muita coisa aqui, mas queria ficar com as informações do grupo para o próximo mês de junho e julho. No mês de junho, nós teremos a conferência intitulada Resistências e Ressignificâncias, Cultura e Decolonialidade, com os professores, professor e a professora Giane Lessa e Romero Venâncio, e em julho ficamos com a seguinte conferência: O Gênero da Moda, Trajetórias e Mudanças do Vestir, através dos tempos. E agradecer mais uma vez e dizer que, se possível, não seja a única conversa, que a gente possa espalhar mais esse debate e ampliar para outros espaços. Muito obrigado. Obrigada. Vocês têm algum site ou alguma coisa? Sim, Têm? temos tem a rede social, tanto no Instagram como no Facebook, @Geixumil. Eu posso colocar no grupo, posso mandar por e-mail para a senhora. Ok, por mail está bem? Pode ser por mail? Pronto, ótimo. Tá, Então, ok. Tá, obrigada. obrigadíssimo. Obrigada. Tchau,